Continuando, o outro vídeo estava a ficar longo demais, eu achei melhor fazer uma parte 2 e eu me dei conta de que eu não mostrei-vos como é que nós metemos as curvas, como é que nós representamos as curvas no nosso desenho. Porque eu tenho aqui treino 1, onde ele termina, treino 2 e depois eu tenho a curva. Isto é uma aproximação a uma curva. Então eu vou mostrar-vos com detalhes aqui. Isto eu devia ter explicado antes, mas enfim, fica válido agora. Nós temos aqui treinel, e é óbvio que os treinéis terminam nos pontos T. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é puxar aqui do ponto V para o T1 que está aqui, 35 linha, onde ele termina, e tirar daqui para aqui. Isto não muda em nada a inclinação, só estamos a encurtar. Aqui, 40 linha. Então não temos nada aqui. De que é que nós precisamos? Não se consegue ver a curvatura da nossa parábola assim, tal como quando nós fazemos aqueles esquemas na resolução dos exercícios. Então vocês vão fazer aqui uma representação usando linhas mesmo. Mas para tal vocês precisam identificar, neste caso que a curva é convexa, o ponto mais alto da vossa curva, e no caso da curva côncava, o ponto mais baixo da vossa curva, e depois usar a função polyline para poder unir o ponto T1, esse ponto mais alto ou mais baixo, dependendo do tipo de curva, e o ponto final, que é o T2. Para tal, vamos buscar aqui uma ajudinha dos slides das nossas aulas. Então, nós estamos aqui a dizer, como estamos a trabalhar da esquerda para a direita, que a partir do nosso ponto T1, nós queremos encontrar este ponto O. Então, este ponto O está localizado em relação a T1, uma distância x1 e uma distância y1. Então, nós só precisamos encontrar o x1 e o y1, marcar o O e unir T1, O e T2. E já está a nossa curva. Então, vamos a isso. Vamos começar por x1. É o raio vezes a inclinação do nosso ponto aqui, do nosso primeiro treinão. Então, nós temos tudo aqui. O nosso raio, 9.000 metros. A inclinação do nosso primeiro treinão está aqui. Eu vou fazer lá, porque aqui já está, né? Mas a inclinação do nosso primeiro treinão é esta, 0,51%. Então, eu vou aqui pegar isto e fazer 9.000 vezes 0,0051. 9.000 vezes 0,0051. 45,9. Então quer dizer que o nosso ponto O está afastado 45,9 metros do nosso ponto T1. Então nós só precisamos descobrir estes 45,9 equivalem metros, equivalem a quantos centímetros no nosso desenho. E para tal dividimos por 20 o nosso fator de escala e nos dá 2,295, ou seja, 2,3 centímetros. Então a única coisa que nós precisamos fazer é aqui um offset de 2,3, enter, e pegar aqui esta linha que passa de T1 e o offset. Eu vou pegar ela e vou mudar de ler e colocar em linhas de pontos auxiliares, justamente para ela se destacar. Então o meu ponto O está localizado aqui, a este X. Agora eu preciso calcular o Y. Aqui está, RI ao quadrado sobre 2. Então eu volto, pego a calculadora novamente,
R 9000 vezes 0,0051 elevado a 2 a dividir por 2 dá 0,12 aproximadamente. E isto é em metros, então nós precisamos descobrir, nós precisamos descobrir, após ter este resultado em metros, estou a desconfiar desse resultado, mas ok. Sim, é 0,12. Então nós vamos passar isso para centímetros. Dividimos pelo fator de escala 2 e nos dá 0,06. E fazemos a mesma coisa. T1, por se tratar, atenção aqui é uma coisa. Quando aqui neste esquema a curva é côncava, então eu tenho aqui T1, o Y1 está abaixo de T1. Quando a curva é convexa, vira. O meu Y1 fica acima de T1, que é o nosso caso. Então eu preciso saber, encontrar uma linha aqui que passa de T1 e medir aqui o meu Y1 para cima. Então, vamos a isso. Primeira coisa, eu vou copiar uma dessas linhas e fazer ela passar aqui por T1. Vou também mudar aqui para linhas auxiliares, para não me confundir. E depois faço o offset 0,06 para cima, porque a minha curva é convexa. E então tiro isto. Aqui está o encontro do meu x1 com o meu y1 em relação a T1, é o ponto mais alto da minha curva. Então, a esta altura, não faz muita diferença se eu marco ponto por ponto para ter a curvatura ou se eu uso o polyline para poder fazer a minha curva. Então, eu vou aqui com o rasante selecionado, seleciono o polyline, T1, o meu ponto mais alto, e T2 e Enter. Eu posso até, como fiz lá, destacar com outra cor, depois tirar essas linhas auxiliares e aqui está a minha curva. Estes aqui são os meus triangles e esta aqui é a minha curva. Mas eu vou devolver aqui para ler, era só para vocês entenderem isto. Agora, dando seguimento ao ponto onde paramos no outro vídeo, estávamos aqui a preparar a folha 2, então ela já está aqui em termos de desenho mesmo. Vamos agora copiar o início e o fim. Então, no início dela, vamos colocar aqui esta parte e no fim dela vamos colocar esta parte e levar ela aqui para a nossa folha 2. Nossa folha 2 pode ser esta, também encaixou, ok? Então temos aqui folha 2 que consegui colocar de 26 até 51 linha. Então, folha 2, peguei sem querer. Então, a folha 3 que nós vamos fazer aqui, para não levar mais tempo, ou podemos fazer como uma última.
vai começar de 51 linha até algum ponto que eu ainda não sei qual. Então, algo que é importante é a repetição. O último ponto tem que ser o primeiro da folha seguinte. Vocês têm que manter isto. O último ponto, 51 linha, tem que ser o primeiro ponto da folha seguinte. Então, iríamos aqui a outro esquema, identificar a partir aqui de 51 linha, pegávamos aqui colocávamos aqui uma linha a passar aqui. Eu mudei de ler aqui, tinha que ser linhas auxiliares. Deixa eu voltar aqui para linhas auxiliares. Então 51 linha foi o último ponto da minha folha 2. Então eu coloco aqui uma linha auxiliar, a semelhança do outro vídeo, faço um offset de 33, que é a medida que definimos, e ela vai até 77. Então o que eu faço? Faço aqui um move até ao fim aqui do 77. Então aqui o desenho não está feito, mas serve de um ilustrativo. E então cortamos aqui. Aqui eu estou a começar pelo fim. Volto a fazer trim. E agora aqui vai ser mais chato porque está muito apertado. Então é mais difícil fazer daquele jeito. Fazer correr e cortar tudo. Que seja assim. Se vocês fizerem mais um, facilita. Então está. Eu penso que está. Então depois disso, o que vocês podem fazer é selecionar o que está deste lado para apagar, de forma a facilitar-vos aqui a organização do desenho, com cuidado, porque neste caso está tudo muito próximo. Então está feito aqui. Este lado também está feito. Então vou fazer a mesma coisa, apagar aqui o que é próximo, de forma a facilitar aqui a organização. Então esta é a nossa folha 3, que vai de 51 linha a 77. Então aqui, como eu não sabia, agora eu sei que vai até 77. Isto eu coloco só para me basear, para eu não me perder. Então esta vai começar de 77 até um ponto que eu não sei também. E aqui está a minha folha 3. Mais uma vez eu vou copiar isto. Vou fazer isso. E esta, faço aqui um move para aqui. E esta, faço aqui um move para aqui. Então, eu vou aqui para a folha 3. Também encaixou de forma perfeita. Então, para a folha 4, eu viria aqui nesta outra cópia, uma linha no perfil 77 e colocaria aqui nessas áreas o orto ajuda
77 e depois faria aqui o offset dos 33, que é a minha medida. Então eu iria até os 102. Depois faria de 102, já tem um outro ponto. Eu acho que no máximo, se eu for estimar aqui, vai ter a 4, a 5, a 6 e até 7 folhas. Eu conseguiria fazer todos os desenhos, mas eu não vou dar continuidade na divisão aqui, não faz mais sentido. Vamos prosseguir. Depois desta etapa, que é a colocação da folha no desenho aqui no Model Space, vamos então à colocação real aqui no layout. Isto aqui, só montamos este esquema para facilitar aqui, para não nos perdermos. Então viemos aqui para o layout, onde já deixamos as nossas esquadrias e temos que abrir janelas para puxar aquilo lá que está no model. Mas antes disso, nós vamos ter que criar um layer para essas janelas. Essas janelas aqui no AutoCAD são chamadas de viewports. Então eu vou ativar LA para poder chamar aqui os layers e vou ter viewports. Vocês podem dar o nome que quiserem. Vou colocar aqui a cor branca. Isso é importante, diferenciar essas janelas do resto, para não nos causar problemas depois na impressão. Então eu venho aqui para o layout, aqui em Home, garanto que o meu layer ativo é viewports. Então, para poder abrir essas janelas, eu escrevo V e esta segunda opção, Viewports. Quando vocês clicam a abrir esta janela, vocês só dizem OK. E vocês têm isto aqui. Então, se vocês clicarem em qualquer lugar, para qualquer lugar, vocês vão ver o que acontece. Abre aqui uma janela que vos permite ver o que tem no Model Space. Então, se vocês não conseguem mexer em nada, mas se vocês derem duplo clique aqui e fazerem o scroll, o zoom, vocês conseguem manipular, quer dizer, conseguem ver mais de perto ou mais de longe. Então, se vocês fazem isto, duplo clique fora, parou. O zoom já é aqui do layout. Então, outra coisa interessante é que se vocês clicam uma vez sobre a linha do viewport, vocês podem fazer ele crescer ou decrescer. Então vamos fazer assim, em cada folha vamos abrir uma janela para ir buscar a folha correspondente que nós preparamos lá atrás. Então vocês vão ver aqui o porquê de tudo que fizemos agora. Fazemos o Ctrl Z. Vocês podem fazer aqui o scroll. Esta é a folha 1, então o que nós queremos é esta folha 1. E nós queremos que isto aqui encaixe perfeitamente aqui. Então nós temos aqui que configurar a escala. Eu recomendo que vocês venham para aqui, para o lugar da escala, e escolham um por um. E não mexam mais aqui dentro, dê duplo clique fora. Então está. Agora vocês ajustam os limites assim. Se vocês mexerem lá dentro, há de mudar a escala. Vocês têm que garantir que enquanto o vosso viewport estiver selecionado, a escala é esta. Então vocês já abrem. Vocês podem fazer aqui um move do viewport para onde vocês quiserem. Vocês já abrem. Então vocês têm aqui um por um.
Então, algo que eu gosto de fazer é os limites do meu viewport vão ser os limites desta, para vocês verem melhor. Eu vou fazer com que os limites do meu viewport sejam esta caixa amarela lá do model. Então vou fazer com que ela termine aqui, onde eu delimitei a minha folha, lá no model. Então aqui também que termina aqui. Porque aqui eu posso com facilidade dizer move, isto encaixa aqui. Então ficou perfeito. Fica perfeito. Eu não posso editar nada aqui. O ideal, se eu quiser editar, por exemplo, se eu quiser apagar as linhas auxiliares, eu tenho que vir apagar aqui no model. Ok? E volto aqui para o layout, elas já não existem. Ok? Então está aqui preparado para o primeiro viewport. O ideal é que vocês depois puxem isto e façam terminar aqui, para deixar esta parte assim. Na verdade, aquela organização foi só para ajudar a centralizar melhor o nosso desenho. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Viewport. Algo que vocês podem fazer ao invés de abrir sempre o mesmo viewport, isto é um truque. Vocês pegam este, fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, vocês colocam meio que aqui em cima. Então vocês já sabem que aqui no model, que é para não terem que ajustar a escala de novo, que aqui no model a folha 2 está ao lado da folha 1. Eu vou só apagar as linhas auxiliares aqui. A folha 2 está aqui ao lado da folha 1, então vocês só estendem o vosso viewport aqui para o lado. Então vamos fazer assim. Abrir. Estou aqui a encontrar a folha 2. Então, se eu quiser, encaixo aqui também, faço encaixar, faço move e encaixo aqui, ficou perfeito. Seleciono e faço subir isto, para não ter problemas. Então está aqui a folha 2, o mesmo eu vou fazer com a folha 3, 4, 5 e assim por diante. E antes de mais nada, dizer que para este layout nós podemos chamar aqui de perfil longitudinal. Para a carta topográfica, aqui vamos chamar, este é um novo layout, né? Ainda não mexemos nele. Vamos dizer aqui planta. Então, para a carta topográfica é possível seguir o mesmo esquema. Eu não vou exigir que para a carta vocês façam a esquadria e etc, etc. Então, eu tenho aqui a carta no meu ficheiro. Tudo bem, ela não está bonita e acabada, a vossa vai estar. Então relevem essa questão de ela estar bonita e acabada. Porque eu decidi só acrescentar aqui esta questão de como é que vocês representam a carta agora. Mas vocês podem fazer o seguinte, usando o ler esquadria, fazer aqui um retângulo do tamanho da vossa carta. E este retângulo, vocês fazem Ctrl+C e vem aqui para o layout planta e fazem Ctrl+V e colocam ele aqui. E aí vocês abrem o viewport, atenção, viewport tem que ser com layer viewport.
vocês fazem viewport, ok, então vocês abrem o viewport, façam duplo clique e ajustam a escala aqui, 1 por 1. Ok, clicam fora, mesmo que o desenho desapareça, vocês vão procurar por ele depois. Em algum sítio ele está. Em algum sítio ele está. Vocês estendam o vosso ok, achamos. Então, vamos fazer move disto cá para cima. E o vosso desenho vai estar bonito. Relevem aqui a questão do acabamento deste. Se vocês quiserem depois, eu posso falar só do acabamento da carta tipográfica, mas vocês não precisam exagerar na questão do acabamento da carta, não precisa nem de legenda nem nada, então vocês encaixam aqui, está perfeito. Agora, o que mais é que vocês podem acrescentar? Podem aqui mesmo no Model Space, colocar aqui o texto com o vosso nome. Deixa eu só trabalhar aqui melhor com o meu zoom. Então vocês podem vir aqui e fazer o copy disto que vocês tiverem. Vocês podem simplesmente em um cantinho colocar o vosso nome, a vossa turma. A questão dos pontos, se vocês habilitarem RE, vocês fizerem zoom in e habilitarem RE de Region, eles se ajustam, ok? Então não precisam se preocupar com isso. Vamos ver depois como é que eles saem na impressão. Eu acho que para vocês que já tiverem colocado os círculos, não precisam das linhas auxiliares para nada. Então a vossa planta vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, pronta para impressão. Alguma coisa mais ou menos assim. Ok. Aqui eu habilitei o zoom para poder fazer o RE e isto poder ajustar, fazer duplo clique fora. É assim, esta questão dos pontos, caso vocês não queiram sofrer com eles, existe a possibilidade de vocês fazerem com que o tamanho deles não mude. Lembrem há algum tempo atrás, quando eu ensinei-vos como fazer o ajuste aqui do tamanho dos pontos,
Vocês podem voltar lá e ao invés do tamanho relativo, vocês habilitam o tamanho absoluto e isso resolve. Mas o tamanho relativo, que é o que está habilitado, funciona em função do vosso zoom. Funciona em função do vosso zoom, então vocês podem sempre usar o region, que é o RE, para poder corrigir a questão dos pontos que não estão aqui satisfatórios. Ok? Vou só fazer aqui um zoom out. Agora vou fazer aqui um zoom out. E funciona. Então as coisas não precisam de mais nada. Temos virando, acho que eu acabei estragando sem querer. Ok. Extend. Ok, acho que a confusão que eu estava a fazer já está resolvida. Então, seguindo esses passos, vocês têm aqui quer a carta topográfica pronta para impressão, quer os perfis prontos para impressão. Então vamos para o último passo, que é a impressão propriamente dita. Eu vou mostrar-vos primeiro como imprimir. Vocês vão ver a qualidade da impressão que sai, então depois vamos voltar para fazer os ajustes no tamanho das linhas e todas as outras configurações de impressão. Para imprimir, vocês precisam estar aqui no layout e simplesmente fazer Ctrl P ou vir aqui para este Azinho e Print. Tem o mesmo efeito, ok? E então, vocês começam aqui no nome da impressora. Vocês procurem uma que diz que transforma em PDF. O nome pode ser diferente em função do AutoCAD de cada um, do computador de cada um e das configurações que cada um tem, mas procurem aquilo que transforma em PDF. Pode ser um leitor de PDF, o que for aparecer aqui que diz qualquer coisa para PDF. Eu poderia usar este ou este, mas vou usar este. Ok, depois de escolher aqui o nome da impressora, a seguir vocês devem escolher o tamanho da folha. Estou no perfil, então vou escolher A3. Para alguns vão aparecer mais opções do que para mim. Isto também depende da configuração da impressora. Então eu recomendo que vocês escolham simplesmente A3
ou escolham ISO A3. E há casos em que aparece ISO A3 297 por 420, essa é por date, e existe ISO A3 420 por 297, essa é landscape. Então vocês devem escolher a landscape porque vocês querem que a folha esteja nesse formato, mas no meu caso apareceu só A3. Ok, depois do tamanho da folha, vamos escolher plot area, what to plot. Então vocês escolhem window. Quando vocês escolhem window, sai daquela janela e vos traz isto. Então vocês devem pegar os cantos daquilo que vocês querem imprimir. Então pegamos um canto, pegamos outro canto. Então ele já reconheceu. A seguir, marcamos aqui center do plot para ele centralizar e depois fit to paper. Então estes dois checks têm que estar marcados. A seguir confirmamos aqui que está mesmo landscape e por fim escolhemos aqui o nosso plot style. Eu vou escolher um qualquer aqui, ok? Depois havemos de voltar e falar sobre esse plot style. Escolhemos aqui a qualidade. Vocês podem colocar máximo e tal, e essas coisas demoram, fazem o ficheiro ficar muito pesado. Eu vou deixar normal mesmo por defeito e vou fazer aqui o preview. Eu recomendo que não façam ok, sempre façam um preview para ver como é que está a sair o vosso desenho antes da impressão propriamente dita. Então ele mostra-me aqui. Então eu vejo o que está a acontecer. Eu posso fazer aqui um zoom e eu descubro coisas. Primeiro, esta linha aqui do meu viewport está a aparecer na impressão. Eu não quero que ela apareça. Depois descubro que uma coisa cinza aqui está a aparecer, que acho que é o meu terreno. E depois tem uma coisa preta, que acho que é a minha rasante, e que as linhas de grelha e o meu desenho estão, o meu desenho até consegue estar a uma espessura menor que as minhas linhas de grelha e eu não quero isso. Então eu preciso fazer ajustes aqui. Ok, preciso fazer ajustes. Então ao invés de fazer o plot, eu clico neste X e volto para planificar, corrigir esta questão das espessuras. Quem quiser fazer a impressão a cores pode, mas pode ser preto e branco. Eu vou mostrar-vos uma opção em que está tudo preto e branco, com exceção do terreno e da rasante. Então cancelamos isso tudo e voltamos para aqui e planificamos as coisas. Voltamos para o model para planificar. Então voltamos para aqui, para o nosso perfil e vamos olhar os layers que nós temos. A grelha está no layer chamado legenda do perfil. E eu tenho que pensar o que é que eu quero dar mais destaque na minha estrada. É a rasante em primeiro lugar. Então eu vou dizer aqui, posso até pegar um auxílio e dizer aqui layer rasante em primeiro lugar. Eu quero que tenha mais destaque. A seguir tem que ser o layer terreno e por fim o layer este, legenda do perfil, né? O terreno está no terreno e por fim o layer legenda do perfil. São estes os layers que eu quero, que eu tenho no meu desenho, ok? Então de seguida eu habilito aqui LA para poder ver mais detalhes sobre estes meus layers.
Layer rasante está com a cor, eu posso estender isto, eu posso mudar a cor dela para uma cor que eu conheço, uma cor que eu conheço e que eu queira. Posso colocar este azul. E então aqui tem este blue. Então eu vou colocar aqui blue. É a cor que eu escolhi para ele. E eu preciso vir aqui, plot style, cor número 5. Então, blue número 5. Eu poderia até não colocar o nome e dizer cor 5. Ah, desculpa, cor 5 é aqui, rasante. Ok, agora terreno, que está vermelho, cor 1. Cor 1. Legenda de perfil, que está a verde, cor 3. Eu vejo aqui o número da cor. Cor 3. Ok. Eu já tenho isto. É o que eu preciso aqui, por enquanto. Agora, outra coisa que eu preciso é fazer com que as linhas da minha janela lá do meu viewport não apareçam e tudo que for linha auxiliar não apareça. Então, como é que eu faço isso? Eu faço com que esse layer não apareça na impressão. O layer Def Point é um layer por defeito que não aparece na impressão. Então, o layer Viewport eu não quero que apareça na impressão também. Então, eu venho para aqui, para esta coluna que aparece uma pequena impressora, esta coluna Plot, ok? Esta coluna Plot e só desligo. Só clico nela. Se eu quero que ele volte a aparecer, clico. Se eu quero que não apareça, então já está. Volto aqui para o meu layout e faço Ctrl P de novo, seleciono de novo a folha, Window, e faço a solução de canto a canto, Center to Plot, Fit to Paper, e aqui eu digo New, porque eu vou criar uma nova regra de cores e de tamanho de letra. Então escolho a primeira opção, Start from Scratch. Essa regra que eu vou criar se chama Plot Style, ou apenas em português, mas abrasileirado. Então você escolhe um nome aqui. Eu vou Projeto Vias. Seguinte. Vocês concluem. Eu não escrevi bem, faltou o J, ok. E então, selecionado aqui Projeto Vias, vocês clicam aqui em Edit. E o que é que nós queremos? Esta nossa cábula aqui. Rasante é a cor número 5. Nós vamos só editar aquelas cores que nós temos. Então, a cor número 5, que é a rasante, eu digo aqui na impressão que cor é que eu quero que ela apareça. Se quero que ela saia preta, se quero que ela saia azul. Então eu vou dizer que ela saia azul também. Outra coisa importante que eu tenho que definir, para além da cor, é o tipo de linha. O tipo eu deixo é o tamanho da linha. Então eu digo ok. Posso dizer que, porque é rasante, vou colocar
estou a experimentar, se não der certo eu troco. Sendo a vazante, vou colocar 0.70. Depois vou aqui para terreno, que é a cor número 1. Então aqui coloquei 0.70 milímetros. E aqui terreno, cor número 1. Vou dizer que quero que saia mesmo vermelha. Desculpa, aqui tem que ser tamanho. E digo 0,50. milímetros. E por fim, legenda do perfil, que é a cor número 3. Digo que quero que saia preta. E que seja 0.15. Então 0,15 milímetros. Então eu preciso fazer o Save As das minhas penas aqui, se é a primeira vez, guardar. Depois disso faço Save and Close. E agora eu posso fazer o meu preview. O que é que eu estou a ver aqui? Qual é o problema? Eu esqueci do meu ler esquadria. Esqueci por completo do meu ler esquadria. E por algum motivo ele não está a tirar-me com as cores. Então eu preciso voltar e ajustar o meu aqui, as minhas pensets. O ler esquadria, este eu não incluí. Esquadria, cor número 2. Então, cor número 2, black. Vou colocar aqui também 0,18. Então, Save and Close. Vamos experimentar de novo. No início é assim até acertarmos, e basta acertarmos, é só fazer a impressão. Então vamos lá fazer o preview. Então tem alguma coisa nas minhas configurações de impressão que estão a fazer com que as minhas cores, a minha legenda de perfil saia cinza. Ou eu não acertei o número da... Provavelmente não acertei o número das cores. Então eu vou voltar a mexer aqui.
tem que estar black. Aqui tem que estar red. E aqui tem que estar blue. Por algum motivo isto não estava. Aqui é a cor red. Red. Vamos fazer assim. Vamos criar um outro, que é para facilitar, porque este eu faço assim. Eu vou chamar N sets vias 1. Seguinte. Então, ao invés de concluir direto, eu vou aqui escolher o editor, que é para eu pegar todas as gravações, porque o que aconteceu lá é que as edições que fizemos ele não guardou. Então vamos lá dizer aqui, usa vermelho e o tamanho é 0,50. Aqui usa amarelo, que é da esquadria, e o tamanho é 0,18. Aqui usa preto, que é da legenda de perfil, e 0,15. E por fim usa azul e o tamanho é 0,7. Então agora não perdemos o que fizemos. Então vamos fazer aqui o Save As, guardar, Save and Close, concluir. Agora sim vai funcionar. Então não cometa o mesmo erro que eu. Então vamos lá, aqui é o preview. Por algum motivo eu ainda... Oh, céus. Tá a ver? Acerto uma coisa e esqueço da outra. Esqueci da esquadria, de novo. Então, só tenho que voltar para aqui. Esta cor 2 tem que ser preto e não... Então, se formos a ver, é que está o nosso... Aqui está o nosso esquema. Aquele viewport já não aparece. Isto aqui é algo que vamos corrigir. Por algum motivo deixamos isto assim no model. Mas acho que de modo geral não está mal. Agora, o que é que eu acho que falta? Falta uma legenda a indicar o que é terreno e o que é rasante. Então, eu não vou. Eu preciso acertar tudo o que não está bem aqui. Então, venho por aqui para o model. Antes de avançar com a impressão, e corrijo isto. Eu não posso deixar. Então, vou aqui criar vou abrir aqui o layer legenda de perfil. Vou aqui pegar um retângulo. E vou fazer assim. Fazer Ctrl C, Ctrl V. Editar aqui. Colocar aqui legenda. Vou colocar assim. Rasante. Vou colocar aqui
fazer assim line, uma line aqui e outra aqui. Aí eu vou fazer assim. Isto mais de propriedades e copiar aqui rasante. Aqui este mais de propriedades e copiar aqui terreno. Acho que ficou bom. Então posso voltar para aqui para vir fazer. Não, vou apagar isto que eu fiz aqui e replicar. Copio aqui por todas as minhas folhas, né? Todas as minhas folhas. Depois venho para aqui, aqui o final. Acho que desta é mesmo a final. Aqui o window, center to plot, fit to paper. Está tudo certo. Pen sets são estas, se não for, é só escolher preview. Então, acho que está. Quem quiser pode levar isto mais abaixo. Eu, pessoalmente, preferia que estivesse mais abaixo. Mas, enfim, caso vocês gostem da posição em que está tudo bem. Está tudo bem. E é só fazer aqui o print em algum lugar que vocês queiram. Vou colocar aqui. Fazer uma nova pasta, perfil, longitudinal. Abrir, desenho, perfil. Então guardo. Deixa eu processar. Então faço a mesma coisa aqui para o desenho 2, A3, window, faço isto, center, fit, pen sets estão lá, então já está. Faço print e estou aqui, desenho 2, perfil. Depois vamos abrir para ver como é que ficou. E desta forma vocês dão seguimento para os outros desenhos. E vocês vêm aqui para a planta e seguem o mesmo procedimento. Só que atenção, a planta pode ficar meio diferente porque os layers são outros, mas depois de vocês ajustarem os layers da planta, fica aqui folha. Folha, o ideal era que vocês escolhessem a 0. O que eu fiz aqui foi só escolher trocar a minha impressora. Aqui fui pegar outro leitor de PDF que tem aqui o A0. Então window, selecionei de ponta a ponta e faço o mesmo. Center, fit, pode não ficar perfeito porque eu acho que não é um A0 perfeito. Pen sets, lembrar que vocês precisam editar aqui nas pen sets os layers da planta também. Vamos ver aqui o preview.
Então não ficou perfeito, porque isto não é 1 a 0 perfeito. Ok? Vocês podem fazer os ajustes aqui, a questão do ponto, mudar a regra aqui do zoom deles, para, ao invés de coordenadas relativas, fazer absolutas, e terão aqui os números para toda a estrada. Eles terão aqui os números para toda a estrada e vão fazer simplesmente o save, ok? Fazer aqui o print e gravar. E desta forma vocês terão os PDFs que depois podem fazer aquilo que vocês quiserem com eles, os merges e tudo. Então é desta forma vocês chegam ao fim do trabalho. Ok? Então desta forma vocês chegam mesmo ao fim do trabalho. Quem tiver mais dúvidas, questões, pode colocar por WhatsApp e nós vamos ajudar a esclarecer. Ok, esta questão aqui do tamanho dos pontos na planta, vocês podem resolver desta forma, só para não deixarmos isto, chamando aqui o TT Style, e aqui ao invés de relativo, vocês escolhem absoluto e colocam aqui uma unidade em termos absolutos. Vocês controlam, vai acontecer é que ela não vai se ajustar em função do zoom. Colocam 0.03. Então aqui está, por exemplo, 0.03, que não ajusta em função do zoom. Então vocês podem vir para aqui tranquilamente e fazer o vosso plot tranquilamente. Vou escolher aqui só para ficarmos com isto representativo e fecharmos assim o vídeo. Então vocês têm isto. Eu não coloquei os números em todo o desenho, mas aqui estão.
visível. E em algum canto de vossa preferência tem aqui nome e turma, ok? E vocês fazem aqui o print. Demora um bocado mais por ser o A0 é um pouco mais pesado. E ao fim aqui do plot vocês vão ter um PDF. Acho que não é necessário, ficamos até acabou acelerando. Ficamos até o final, mas ao final vocês vão ter mais um desenho. Quando terminar de processar, vocês vão ter mais um desenho nesta pasta, a semelhança deste. Ok, o preview não mostrou perfeitamente, agora que eu estou a ver, mas aqui está o nosso perfil. O desenho número 1, vou abrir aqui, o desenho número 2, esse é o resultado final. Então vocês podem depois fazer o merge disso, né? Tudo no único PDF. E quando terminar de processar, acho que o meu computador está lento, quando terminar de processar a folha A0, então vocês também vão ter ela pronta para... Vocês também vão ter ela pronta, assim em PDF, para a apresentação, para anexar ao vosso relatório.